Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues, hoje com o tema Liberte-se de todas as cadeias que lhe aprisionam. Liberte-se de todas as cadeias que têm feito você sofrer, que têm aprisionado a sua vida, seu espírito, sua alma. É possível isso? Claro. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode nos libertar de todas as cadeias que nos aprisionam. Eu quero que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, Pastor Charles Rodrigues, tecla no sininho para você receber as notificações, deixa o seu joinha, o seu like, porque Deus vai impactar você com essa palavra. E eu peço ao Espírito Santo que venha nos ajudar. Que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Que não seja tese de homens, ensinamentos humanos, que não seja palavras de homens, mas que seja a tua voz, Espírito Santo, falando conosco. Queremos ouvir a tua voz. Que o homem decresça e o Senhor cresça. Que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus. Libertando-nos de todas as cadeias infernais. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Olha, gente, eu vou começar aqui em Romanos, capítulo 3, no versículo 21. Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, repare, que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá, ele nos declarará sem culpa, mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção, pois todos pecaram, todos fracassaram. Estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara, quem faz isso é Deus, gente, o Pai, que pode nos condenar, nos declara agora, justificados das ofensas que lhe fizemos através da redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que, em sua graça, ou seja, o presente que ele nos dá sem merecermos, tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Jesus Cristo, para levar o castigo pelos nossos pecados. Jesus levou o castigo pelos nossos pecados. Assim, por fim, a ira de Deus, ele pôs um fim à ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, só através da fé, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles, agora repare aqui, mesmo não tendo castigado aqueles que em tempos passados, isto porque aguardava a chegada do dia de Cristo, que viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Então, quem morreu antes de Jesus vir ao mundo, Deus deu a eles a segunda chance de salvação. Eles morreram no tempo da lei, morreram sem a oportunidade de conhecer Jesus. Então, Jesus levou o cativo o cativeiro, porque Deus não é injusto. Eles não rejeitaram o Filho de Deus, eles não tiveram a oportunidade de conhecer o Filho de Deus. Então, quem é que vai perder a salvação? Quem não crer em Jesus, quem não acreditar no testemunho que Deus Pai dá acerca do seu Filho Jesus, no testemunho que o Espírito Santo dá acerca do seu Filho Jesus, por intermédio da igreja, pela loucura
da pregação. Então, todos, seja o brasileiro, o africano, o judeu, todos, negros, brancos, pardos e mulatos, circuncisos e incircuncisos, ricos e pobres, temos a oportunidade de salvação mediante a fé em Jesus, naquilo que Jesus fez, no preço que ele pagou na cruz do Calvário. Mas muitos de nós estamos presos a alguma coisa, temos aquela sensação de prisão, né? Nós temos aquela sensação de prisão. Vamos lá em Atos, vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos analisar algo que aconteceu com um grande homem de Deus, o apóstolo Pedro. Atos, no capítulo 12, vamos lá. Pedro, ele foi preso porque a igreja de Jesus, quem é de Jesus será perseguido. Tudo que pertence a Deus será perseguido pelo príncipe deste mundo, pelo sistema desse mundo. Então, Jesus passou a ser perseguido desde o dia em que ele nasceu. Não é? Herodes já mandou matar as crianças de 0 a 2 anos e Jesus fugiu. Aliás, Maria e José, por intermédio de uma revelação de um anjo, através de um sonho, eles fugiram para a África. E o menino Jesus viveu no Egito, eles viveram ali no continente africano durante 7 anos. Depois, quando Herodes morreu, então o anjo Gabriel avisou a José, em sonho, que ele deveria voltar e viver em Nazaré. E eles voltaram, e o menino Jesus, a partir dos 7 anos de idade, foi viver com o seu pai e sua mãe em Nazaré, não é? Com José e Maria em Nazaré. Eu tive o privilégio, quando eu fui em Israel, de ir na casa onde Jesus, Maria e José viveram ali em Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, sabe, muitas coisas cooperam para que venhamos viver numa prisão nesse mundo. Eu já fiz trabalhos em presídios, né? Você chega num presídio, ali o sujeito que está preso, não é? O homem ou a mulher que está preso, eles comem como você come. Você está em liberdade, você come. Eles também comem. Tem a hora da refeição. Eles estão vivos. Eles estão ali interagindo um com o outro. Eles recebem visitas. Eles estão cercados de pessoas. Mas o direito de ir e vir deles foi interrompido por causa dos seus crimes. Hoje nós estamos vivendo uma quarentena absurda no mundo inteiro, principalmente nesse país, onde soltam aqueles que cometeram crime. Se é para proteger do coronavírus e é para ficar em isolamento, por que liberam os presos? Os presos não estão no isolamento? Como é que liberam os presos e prendem um cidadão que está usando o seu direito de ir e vir? Por que prendem aqueles que caminham na praia? Por que prendem aqueles que estão com o sentimento de patriotas, com a bandeira do Brasil em seus veículos, ou a camisa, sabe, da seleção brasileira? Por que nós não podemos trafegar no nosso país com a bandeira do Brasil, com a camisa da seleção brasileira, se nós brasileiros amamos o nosso país? Então, quando você é privado do seu direito de ir e vir, da sua liberdade, é uma prisão. É um tipo de prisão. E na prisão você está vivendo aí um pouco na sua casa, você tem direito a entrar na internet, a assistir uma televisão. Quem tem uma certa condição de comer, há aqueles que não têm nem comida mais em casa, não é? Diferentemente até de quem está no presídio, que o Estado, não é? O governo, ali a pessoa está comendo, ali a pessoa, ela está vivendo, mas ela está sem o seu direito de liberdade.
e perder o direito da liberdade não é brincadeira. Há pessoas ficando malucas em casa. Há pessoas que perderam o juízo. Quem já não tinha muito, não é? Então, estão surtando dentro de casa. Agora, imagine o que o apóstolo Pedro e outros apóstolos passaram, o que Jesus passou quando foi preso, o que Pedro passou, o que Paulo e Silas passaram, o que João, lá na ilha de Pátimos, quando estava preso por causa do evangelho, ele enfrentou. Agora, há outras prisões também, as prisões de lembranças do passado, as prisões da alma. Você é um espírito, você tem uma alma. A alma é o centro dos pensamentos, emoções, decisões, sentimentos. E você habita num corpo. Agora, a prisão da alma por causa de um pecado, o pecado adâmico. Todos nós temos um sentimento de culpa, e esse sentimento só pode ser retirado por Jesus Cristo quando nós cremos na obra redentora de Jesus, naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Nós acreditamos que o sacrifício de Jesus, o que ele fez, valeu. Deus aceitou, foi o suficiente. E Jesus então morreu pelos nossos pecados. E como diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados segundo o propósito que ele tem para mim e para você. Mas o sentimento de culpa, esse sentimento adâmico, por causa do pecado de Adão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso nos atormenta todos os dias. Quantas pessoas não conseguem se libertar desse sentimento de culpa, ou uma lembrança de algo que fez no passado, um deslize, uma queda, uma falha. Você caiu, pecou, se afastou da igreja, se afastou de Jesus, ou mesmo dentro da igreja, pecados ocultos, e você está preso a um relacionamento falido. Você está com esse homem que lhe maltrata, esse homem que é um inimigo, você está dormindo com o inimigo, essa mulher, sabe, que é um tormento na sua vida, você está vivendo um inferno debaixo do mesmo teto, você está preso a esse namoro, você está preso a essa amante, a esse relacionamento, você está preso, sabe, a essa situação financeira, a essa dívida, a esse trabalho que você diz, o que é que eu vou fazer da minha vida? Se eu não trabalhar nessa área, o que é que eu vou fazer? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde muitos estão em casa, se sentindo prejudicados, sem o seu direito de ir e vir, sem o seu direito de trabalhar, de produzir, porque há uma minoria que consegue, que pode ficar em casa, mas há aqueles que precisam trabalhar hoje para comer hoje. Quantas pessoas estão presas a um relacionamento que não poderia ter começado e começou, a um sentimento que você não poderia ter, mas esse sentimento tem crescido dentro de si, é um sentimento de culpa, um sentimento de, sabe, de revolta, de ódio. Alguém te fez mal, você fez o bem, ela te pagou com o mal, você está preso a algo na sua vida e você se sente, sabe, totalmente infeliz e sozinho. O preso, a pessoa que está encarcerada, ela está cercada de pessoas, ela está comendo, ela está vestida, ela está viva como você está vivo, mas ela está presa. Imagine, você conhece alguém, tem alguém da sua família, algum familiar seu, que está num presídio, que está preso. Você, quando visita essa pessoa e conversa com ela, o que é que ela diz para você? Qual é o sentimento dela? Todo preso sonha com a liberdade. Todo preso sonha. Mas há aqueles que perdem a esperança, não é? Então, quase todos eles, ou todos eles sonham com a liberdade, mas há aqueles que perderam a esperança. Perderam a esperança de liberdade.
Assim acontece na nossa vida, sabe, no dia a dia, nas circunstâncias da vida. Presos a um relacionamento falido, a um casamento falido, a uma empresa que está no vermelho, preso a uma profissão, você acha que só sabe fazer isso, e vai fazer isso pro resto da vida, porque é só isso, você não vai aprender mais nada. Você não tem expectativa de algo novo. Preso a uma dívida que você não vê saída, não vê solução. Preso a uma doença que o médico diz que não tem cura. Sabe? Preso a um sistema corrupto, como nós estamos vendo aí no nosso país. Quantos queriam estar vivendo, de repente, num país mais justo, onde as pessoas, realmente, as autoridades respeitam a Constituição? Muitos estão rasgando a Constituição brasileira com as atitudes, passando por cima das leis, ditando leis, se tornando verdadeiros ditadores e donos da verdade e atropelando o povo. Nós estamos vivendo uma prisão psicológica, uma prisão física, mesmo sem termos cometido nenhum crime. Porque você vê hoje trabalhadores entrando em suas lojas escondidos. Sabe? Essa é a grande verdade, marcando com o cliente, sabe? Em lugares escondidos para entregar um produto, porque ou vende ou não tem o que comer. Sabe? Não tem como pagar os funcionários, seus impostos. Quantos desempregados estão numa prisão psicológica com medo do amanhã? Porque a prisão traz tormento, o aprisionamento traz medo, traz ansiedade, traz revolta. Sabe? E é assim que as pessoas estão. Então, Pedro estava numa prisão. Deixa eu ler para vocês aqui. Atos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, Tiago, lembra que Jesus sempre levava para um monte Pedro, Tiago e João? Então, esse Tiago aqui, nos anos 45 da era cristã, ele foi um mártir da primeira perseguição à igreja primitiva. Quando Herodes viu que isso agradava aos líderes judaicos, prendeu também Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas, de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Eu fui essa casa de uma mulher chamada Maria. Ela era uma mulher rica, e essa mulher, Jesus fez uma ceia na casa dela. Ela era irmã de Barnabé e mãe do apóstolo São Marcos, né? Que era muito jovem quando Jesus foi preso. Ele tinha uns 17 anos de idade, não é? Eram jovens que estavam ali com Jesus. O próprio Jesus também era muito jovem, tinha apenas 30 anos de idade. Vamos lá. Olha só. Olha aí a ditadura, a atrocidade. Qual foi o erro? Qual foi o pecado contra o governo de Herodes que Pedro cometeu? Nenhum. Então, a igreja orava. O que fazer para se libertar de qualquer cadeia, qualquer prisão? Seja essa dívida, seja uma doença, seja um relacionamento conturbado, seja qualquer situação, qualquer prisão. Deus pode livrar. Deus pode livrar você do pecado, nos livrar do pecado, nos livrar das nossas decisões erradas. Deus pode nos libertar do cativeiro, da alma, da angústia, da depressão, da opressão, dos pensamentos de morte, da feitiçaria. Ele pode? É claro que pode. Vamos ver aqui, essa prisão aqui foi literal. Na noite anterior
ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, veja como Deus faz. Então, na noite anterior, sabe, em cima da hora, iria amanhecer, Pedro seria julgado, não é? Pedro estava dormindo. Eu fico pensando, como é que alguém pode dormir sabendo que vai ser julgado? Esse é o apóstolo Pedro, né? Esse é o apóstolo Pedro. Eu conheço algumas pessoas que dormem, mesmo estando preocupadas. Cada um tem uma reação, né? Há pessoas que dá ânsia de vômito, outras dá dor na barriga, outras dá insônia, outras dá tremedeira, as carnes começam a se tremer quando estão nervosas, outra come muito, outras não conseguem comer nada. Pedro foi dormir. Havia ali pelo menos 16 soldados guardando aquela prisão. E Pedro estava acorrentado entre eles. Colocaram lá um soldado do lado direito, do lado esquerdo, e aí prenderam os braços de Pedro, além dos portões de ferro, e Pedro estava realmente ali sem ter nenhuma saída humanamente falando. Mas a igreja, um grupo de pessoas orava. Você está orando por algo que você considera importante na sua vida? Porque se você não considera importante e não ora, nada vai acontecer. O que é importante para você, seja o que for, importante para Deus. Sua vida com Deus é importante, sua salvação, seu casamento, sua família, seus netos, seus filhos, sua saúde é importante. Se é importante, você vai orar, vai jejuar, vai clamar até o céu descer. Se não é, você deixa para lá. Você vai assistir Netflix, vai assistir novela, sabe? Vai ficar na quarentena aí à toa, enchendo sua cabeça de fake news, sabe? E assistindo algumas mídias aí que estão contra a verdade, e vai encher sua cabeça de medo, e você vai contaminar sua alma, sabe, pelo veneno da mentira, do medo. Então, gente, da corrupção. Mas se você for esperto e se alimentar da palavra e orar a Deus, você vai sair mais forte de tudo isso. Sabe, essa pandemia vai passar, tudo passa. Toda tempestade passa. Toda onda grande vem, ela quebra. E vem a bonança. Você vai sair mais forte disso se você for esperto, ficar a sós com Deus e colocar uma rotina na sua vida. Acordar, ler a Bíblia, orar, meditar, ver o que está acontecendo no mundo para não ficar, sabe, aquém do que está acontecendo. Desliga aquilo ali e você vai ter uma rotina saudável, bloqueando a sua mente para o que não presta e crendo no poder da palavra. Satanás vai te acusar de pecados antigos e você vai lembrar a ele que o seu futuro é o céu por causa de Jesus e o futuro dele é o lago que arde com fogo e enxofre porque ele já foi julgado e condenado. Vamos lá, vamos à palavra. Olha que coisa, hein? Então, aqui diz o versículo 6, na noite anterior, Atos 12, tema de hoje. Sabe, Deus, ele nos liberta de todas as cadeias. Quais são as cadeias? Ou qual é a cadeia que você está preso? Literalmente preso? Eu estou preso na quarentena. Eu estou preso realmente num presídio. Mas me parece que poucos, né? Porque prenderam um cidadão e liberaram os presos. Estão prendendo o trabalhador, o pai de família. Vamos lá. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo preso com duas correntes entre dois soldados, e com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente, olha como é que Deus livra, é de repente, dá glória, irmãos, dá glória, dá glória, dá glória, de repente, quando você ora e espera, é importante para você pagar sua dívida, não dever nada a ninguém, você está orando por isso, você está acordando de madrugada para orar, você passa a noite, sabe, meditando, mesmo que você esteja assistindo alguma coisa, se levanta, deixa aquilo de lado e volta a perseguir o seu sonho.
volta a perseguir o gigante que quer lhe atormentar. Você vai vencer se fizer isso. Você vai ter respostas, sabe? Você vai sair forte de tudo isso. Então, diz assim, de repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, disse o anjo, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se, coloque as sandálias, e ele obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguiu o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão, e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua. E esse abriu-se por si mesmo, automaticamente para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos a um quarteirão e de repente o anjo desapareceu. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido e isso era verdade mesmo. Disse consigo, o Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo que os judeus queriam me fazer. Sabe que há pessoas que ficam com expectativas sobre a sua vida, fizeram uma bruxaria, fizeram uma calúnia, divulgaram de repente algo que realmente você fez, um pecado que você cometeu, e estão esperando agora o seu fim. Estão esperando o seu fim. E elas vão se revoltar e vão, sabe, vão se morder de raiva, vão rolar no chão de raiva, vão ranger os dentes, porque não vão ver a sua destruição, vão ver a sua vitória. Eles não sabem. Você caiu, você pecou, mas você já foi perdoado pela obra redentora de Jesus, não porque você merece. Você está recebendo respostas porque você decidiu orar por algo que é importante para você. Você decidiu perseguir em oração, em jejum, em arrependimento, em lágrimas. Essa pessoa que lhe persegue, que lhe calunia, vai pagar preço, será envergonhada e confundida. Sabe, não é que você deseja isso, alguns desejam, mas você não precisa desejar isso. Alguns irão até descer a cova, porque estão brincando com a tua chamada, com a unção de Deus na tua vida. Sabe, não toque na unção de ninguém. Se você toca na unção de alguém, você está querendo tocar em Deus, na menina dos olhos do Senhor. Olha, Pedro era um homem falho como eu e você. O anjo foi lá, libertou ele. Havia pessoas orando por ele. Havia pessoas escondidas numa quarentena orando por ele. De repente a luz brilhou para Pedro e a luz brilha para mim e para você agora mesmo no poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo a luz brilha para a minha vida e para a sua vida no poderoso nome de Jesus Cristo. Ah, meus amados, a luz da cura, da libertação, dessa prisão mental, psicológica, espiritual, financeira, sabe? A luz brilha para a tua saúde, para a tua família, para o teu casamento, no poderoso nome de Jesus Cristo, aleluia. Meus amados, não havia esperança, humanamente falando, para Pedro. Ele não tinha nenhum deputado, nenhum senador, ele não tinha nenhum prefeito, ele não tinha ninguém para ajudá-lo, nenhuma autoridade, nenhum advogado terreno. Ele estava preso, esperando o julgamento que seria no dia seguinte. Naquela mesma noite, de repente, a luz brilhou e as cadeias caíram. Ele pensava que era sonho. É assim que Deus faz. Quando Deus nos abençoa, sabe, nós ficamos como quem sonha. É isso que vai acontecer. Você não será envergonhado, você vai pagar suas dívidas.
Você não será envergonhado. Quando chegar o dia da sua morte, você vai morrer. Ou Jesus arrebatando a igreja, vamos subir. Mas antes disso, não seremos vencidos por nada. Sabe? Essa doença não é para a tua morte, é para a glória de Deus. Esse problema que surgiu não é para você aí ficar demasiadamente preocupado. É para você colocar ele, apresentar ele ao Senhor nas madrugadas, apresentar essa situação ao Senhor, sabe, através da oração, do jejum, mostrando que isso é importante, que você quer que esse milagre aconteça e o nome de Deus, o nome de Jesus será glorificado através desse grande livramento. Pedro estava livre e ele volta então, vai para a casa de Maria, mãe do apóstolo São Marcos, irmã de Barnabé, uma mulher rica. Um grupo estava ali orando, ele bate na porta e uma moça então, não é? Uma moça foi lá abrir a porta. Veja que coisa. Vamos aqui, vejamos. Olha, o portão se abriu, gente. De repente, Pedro finalmente, versículo 11, percebeu que o que tinha acontecido era verdade mesmo. E no versículo 12, depois de pensar um pouco, ele ficou pensando ainda um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, não é? Onde muitos estavam juntos para orar. Pedro bateu a porta da frente e uma serva chamada Rude veio atender. Quando ela, essa secretária do lar, Rude, reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, coitado de Pedro, voltou correndo para dentro e exclamou: Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. Eles não acreditaram nela. Meu Deus, eles oraram. Como nós somos incrédulos. Puxa vida. Eles oraram. Mesmo assim, as coisas de Deus nos surpreendem. E Pedro está lá fora. Quando ela insistiu que era Pedro, eles pensaram, deve ser o anjo dele. Deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram abrir a porta, a surpresa foi enorme. Ele fez sinal para ficarem calados, quietos, e contou o que tinha acontecido e como o Senhor o tinha tirado da prisão. Meu Deus do céu. Pedro, fiquem quietos. Será que ali tinha alguma vizinha fofoqueira? Será que tinha alguma vizinha, não é? A serpente, boca de algodão, estava por ali. A câmera de vigilância do bairro. Que Pedro, silêncio, deixa eu entrar. E a igreja orava. Sabe, gente, os inimigos de Pedro, além do diabo, eram os próprios judeus. Não era nem Herodes em si, eram os próprios judeus que incitaram Herodes, que era um político, e ele queria ganhar ponto com os judeus, com as autoridades judaicas, e fez isso para agradar, não é? As autoridades judaicas. Por causa delas, Jesus foi crucificado, Tiago foi morto, não é? E aí Pedro foi preso, estava esperando julgamento, mas aquela noite Deus livrou, porque só vai quem Deus quer, sabe? Sua vida foi escrita pela mão de Deus, você não vai pela vontade do homem, ou do diabo, ou do coronavírus, sabe? Você só vai no dia que Deus deixar, quiser. Ele escreveu a minha história e a sua. Então, gente, viva sem medo. Viva em paz. Faça a sua parte, sabe? Mas viva em paz. Esse problema que você está enfrentando, se é importante a solução dele para você, então ore. Se você não ora, não espere que Deus vai fazer por pena ou porque Deus colocou na agenda dele fazer. Você vai ter que pedir e orar. É assim que funciona. O céu se abre. Quando você quer um dinheiro no banco, você vai no ATM, no caixa eletrônico, não é? E você coloca o cartão de crédito ali para puxar o dinheiro. Quando você quer, falta comida na sua casa, você está com dinheiro, você tem que ir ao mercado. Se você quer algo de Deus, você tem que usar a moeda do reino, que é a fé no que Jesus fez.
a fé no Filho de Deus. E como é que eu expresso essa fé? Quando eu oro, eu digo, eu vou orar manhã, tarde e noite. Eu vou orar 7 vezes ao dia, como Davi orava. Eu vou orar 3 vezes ao dia, como Daniel orou, por um objetivo, até eu ver isso acontecer. Isso é fé. Você não está se prostrando diante dos governadores desse mundo, dos homens, do sistema, das entidades, sabe, das imagens de escultura. Você está clamando ao Deus dos céus, levantando as mãos para o Criador dos céus e da terra e usando, invocando o poderoso nome de Jesus e declarando, abrindo a sua boca, sabe, quando há escuridão, lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus disse, haja luz. Então, comece a abrir a sua boca, porque a luz do anjo de Deus vai brilhar. Diga que haja luz na minha saúde, no meu corpo, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha família, no meu casamento. Eu estou livre dessa prisão do pecado. Eu estou livre desse tormento que me acusa, sabe? Do sentimento de culpa. Deus vai libertar você. Só Ele pode libertar. Para encerrar por hoje, olha o que diz aqui. Em João 8:32, e conhecerão a verdade os libertará. Salmo 34, número 7. O anjo do Senhor é sentinela, ele fica acampado ao redor daqueles que o temem e os livra. Segundo aos Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha o que diz aqui em João 8:36. É isso mesmo? Eu já li, deixa eu ver. 8:36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. É o que diz a poderosa palavra de Deus. Salmo 34, versículo 7, no verso 7. Os justos oram e clamam ao Senhor. O Senhor os ouve. Tem que clamar, irmão. É importante para você, clame. E o Senhor os livra de todas as suas tribulações, de todas as suas prisões. Deus abençoe a vida de todos. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Mais uma vez, gente, vai lá no canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Inscreva-se no canal, sabe? Tecla lá no sininho para receber as próximas mensagens, tá bom? Um beijo no coração. Obrigado aí pelo seu tempo. Todos que estão aí assistindo, a distância não é um impedimento, não é uma barreira para o poder do Espírito Santo. Deus, Ele enviou Jesus, que morreu numa cruz, para que você seja livre. Não deixe nada lhe atormentar. Se vai custar a sua paz, isso é muito caro para você. Então, sai fora, sabe? E viva em liberdade para servir a Deus. Não deixe esse homem impedir você de fazer a obra, essa mulher. Não deixe. Não deixe esse homem impedir você, afastar você de Jesus. Não deixe essa mulher, nem pai, nem mãe, nem filho, ninguém te afastar de Jesus. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do toque da última trombeta. Você precisa estar preparado para a redenção, para o arrebatamento. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo.